Cesário Batista. Existe um apelido que alguns me chamam de apelido de Zalico. Sou nascido na cidade de Cabo Verde, sul de Minas Gerais. Vim para São Paulo há muitos anos. Essa andança pelo estado de São Paulo, diversas cidades, fui parar na capital, estudei na capital. E em 1980 me mudei para Jaguariúna e vivo aqui até hoje. A música entrou em minha vida aos 10 anos de idade, quando meu pai tocava violão, pouca coisa, mas não me cediu o instrumento para eu tocar. Então um dia num domingo ele falou assim: você quer tocar um pouquinho? Eu falei: quero. E eu toquei todas as músicas que ele tocava. E ele perguntou para mim: onde você aprendeu? Eu falei: não, eu ouvi vendo o senhor tocar. Mas a partir desse momento, com 10 anos de idade, peguei o violão e fui aprendendo, fui desenvolvendo na época e já fui indo. Mas o instrumento era muito ruim e havia deficiência de cordas, emendada, aquele negócio. Tá? Depois, com a nossa mudança para Limeira, fui tocar com uma pessoa em Limeira e ele me prometeu o violão melhor que existisse nas lojas da cidade. E eu fiquei sem saber como agradecer. E ele me deu o violão e com aquele violão eu desenvolvi mais ainda. É um instrumento familiar, gostoso, em qualquer reunião você vai e toca todas as músicas e tal. Às vezes tem um outro instrumento que às vezes é mais agressivo até, mas o violão é suave, é gostoso de tocar. É uma forma de reunir a família. A família. E durante a minha vida profissional, eu nunca me profissionalizei porque eu tinha outra profissão, eu sou administrador de empresa e fui muito bem sucedido. E o violão me ajudou nesse sucesso que eu tive na profissional. Por quê? Porque nas empresas sempre tinha as festinhas, havia aquelas festinhas e sempre eu era convidado para... Cesário, você leva o violão para você tocar na festinha. E assim é a diretoria de uma empresa em São Paulo, eu toquei muito em São Paulo. E isso foi me ajudando muito profissionalmente. Então eu era conhecido como o Cesário do violão em todas as empresas que eu trabalhei. Em Jaguariúna foi mais interessante ainda. Quando eu cheguei em Jaguariúna para procurar uma casa em 1980, não havia casa para alugar. E eu descobri um grupo de pessoas tocando violão, mas não sabia tocar uma música. Aí eu cheguei, o pessoal falou: o senhor é de São Paulo? São Paulo, professor? Porque meu carro está com a placa de São Paulo. Eu queria mudar para Jaguariúna, mas não tem casa. Mas tem casa. O senhor toca violão? Eu falei: toco. Nós queríamos ouvir uma música chamada Noite de Lua. Eu falei: quer que eu toque? Gostaria. Aí toquei. Aí o povo falou: não, a casa nós vamos arrumar para o senhor amanhã. Amanhã a sua casa está pronta. Quer dizer, foi o sucesso do violão estava aí nessa ajuda. Porque senão eu teria que morar em Campinas, que seria muito mais dispendioso e complicado. De uma certa forma, então, a música, o violão lhe trouxe amizades? Sempre ajudou de uma forma alegre, de uma forma que todo mundo interessa. Aí a gente até seleciona os amigos pelo gosto da música. Porque o violão, como eu toco, chama-se violão erudito. É um violão tocado já com os dedos, já não é um momento, é tocar todo dia. E a música clássica tem gosto em qualquer lugar e em qualquer parte do mundo. O violão é um instrumento que precisa de muita dedicação. Então eu sempre fui dedicado ao violão. Acordar mais cedo, tocar uma hora a mais, tomar todo dia uma hora. Sempre que tem algum evento que tenha música, eu toco. Aqui
eu sou muito ligado a Moçambique, eu faço trabalho lá, então lá também eu sempre sou convidado para tocar com alguns lá, com os amigos e tal. E isso ajuda muito o momento da gente, a alegria da gente. Ouvir uma música, ou você não tocar uma música, ou uma música nova, ou isso, aquilo. É uma discussão que são poucos que gostam, mas são gente sincera gosta da música. Quais os benefícios que o senhor pode dizer que a música trouxe para a sua vida, para a sua saúde? Para a saúde foi imprescindível, porque eu tenho 78 anos, né? E tenho uma saúde muito boa. Eu acho que grande parte eu devo à música, porque sempre eu toquei e nunca tive preguiça ou qualquer coisa que me obstruísse a vontade de tocar. No trabalho, todo mundo sabe que toco, quando chama eu vou tocar e toco de acordo e o pessoal gosta, então isso leva a vida da gente a ter um relacionamento melhor. É isso? Abre portas, né? Abre portas de todos os meios. E é interessante que eu estive trabalhando uma época em Teresina, no Piauí. E quando eu levei o violão, que todo lugar que eu vou eu levo o violão, sempre levei. E fui tocar para um amigo lá e falou, não, amanhã você vai tocar para o reitor da Universidade Federal aqui de Teresina, Piauí. E fui tocar lá, tinha uma festa grande lá para o reitor, e eu fui tocar para o reitor da Universidade Federal de Teresina. E foi muito sucesso, fiquei muito amigo dele lá, me aplaudia, tal, perdi uma música. Aí eu levei mais a música nordestina, então eu fiz o arranjo de algumas músicas nordestinas, toquei lá, todo mundo adorou. À medida que a gente toca, você vê a partitura, ajuda a cabeça da gente, a mente, porque eu tenho que decorar uma série de música que eu tenho que manter ela viva, né? E isso ajuda a cabeça. Eu acho que saúde mental ainda é importante para esse. A gente, quando é músico, você não pode ter muita preferência, porque às vezes você recebe os pedidos mais diversos, né? Então você não adianta ter preferência. Eu já tive época que eu fui tocar numa empresa lá em São Paulo, no centro de São Paulo, e eu levei algumas músicas clássicas para tocar, né? Experimentei algumas, tal, lá vamos tocar essa. Cheguei lá, o que eles pediram para mim tocar é Chico Mineiro. Então não tem jeito, não tem, né? Os gostos são mais diversos possível. Sabe? Que aí foi descoberto que a natureza é um grande aliado da saúde, do bem-estar das pessoas. Então a música raiz realmente tomou conta. E nessas músicas raiz tem alguns artistas que são fabulosos, algumas músicas são muito interessantes. Hoje está atravessando fronteiras, algumas músicas dessas. Você, para ser músico, tem que conhecer diversas coisas, que é uma parte cultural. Não adianta você querer tocar música por acaso, ou se não alguma música só uma, duas, e não. Você tem que estudar, saber o autor, saber como toca ela direitinho, saber, e todos os instrumentos é assim. Eu tenho um músico que sempre vem aqui, ele só vive da música, viveu da música a vida inteira, que é o Robertinho dos Demônios da Garoa. Ele toca cavaquinho. Ele viveu do cavaquinho, vive do cavaquinho até hoje. Por quê? Porque ele é um estudioso do instrumento, da música em geral e do instrumento. Você fala com qualquer música, fala, não, essa música é do fulano de tal, toca assim e tal, vamos tocar e tal. Então quem vive da música é muito importante, porque ele tem que estar relacionado com a cultura.
essa natureza maravilhosa que o senhor tem aqui na sua casa? Aqui tem a vantagem que a gente tem, eu tenho um companheiro de manhã de tocar, que 7 horas mais ou menos eu faço 1 hora de violão aqui, e tem um sabiá que sempre me acompanha nas músicas. Ele vem ao lado aqui cantar, a gente fica impressionado de ver, né? Aqui mesmo ao lado nós temos aqui um João de Barro. O João de Barro ele tem um canto interessante. E ele tem uma música sertaneja muito famosa dele, e eu fico falando, mas como é que um passarinho desse teve um sucesso que ele teve com a música dele, né? E às vezes eu tô tocando, ele vem, senta ao lado, fica me olhando, fica tocando a música dele e ele fica... É o parceiro. É parceiro. Né? E o sabiá e outros passarinhos que vêm aqui, né? Cada tilintar de um passarinho a gente absorve isso, né? E está relacionado com a música, porque na verdade são timbres parecidíssimos, né? Até tem instrumento que é similar aos cantos dos pássaros, né? Isso faz parte da natureza, essa natureza que não sei de onde vem, mas é maravilhosa que a gente... E é aqui onde eu moro, eu gosto demais porque eu estou dentro de uma cidade boa, cidade muito gostosa, estou num ambiente de natureza, né, ao lado do rio, e aqui eu reúno os amigos e canta, tocamos juntos. E eu já tive aqui nós já tivemos um conjunto chamado Amante da Seresta, que tinha um cantor muito bom, depois ele infelizmente faleceu, mas olha, fazia seresta maravilhosa. Então isso tudo é bom para a saúde, para a idade que a gente tem, a gente vai levando isso como uma tarefa que a gente tem que fazer, sabe? Em vez de ficar dormindo, falando coisas, tal, bebendo, essas coisas, desenvolve uma cultura. Né? É um revigorante, é uma cultura que você vai desenvolvendo, você vai transmitindo, qualquer lugar que você vai. Música é vida e vida bem vivida, porque não é por acaso que às vezes tem um músico, ou senão você gosta da música. Você deve ter alguma coisa que gosta.